Quando você descobriu a gravidez, como foi? Eu acho que naquela época, ainda mais ainda, o julgamento, né, da mulher, de... A gente tem isso de... Chega a idade que tem que ter filho, e, porque é fisiológico, a gente talvez, né, não tenha tanta escolha assim. E aí você tá no auge da carreira, e você talvez tenha que escolher, e aí vem trigêmeos, e aí você... consegue, né? Hoje a gente olhando pra trás, você vê que valeu a pena, que você conseguiu. Mas como foi naquela época pra você descobrir essa gravidez? Eu sei que foi muito desejada, né? Mas quando você descobriu que eram trigêmeos, como foi? E que momento, como você conciliou? Se me preocupou. Não, e como você conciliou a carreira mesmo, pra não se deixar de lado tendo 3 crianças. É engraçado porque eu lembro que quando... uma vez eu escutei uma história de uma mãe me dizendo que a filha queria sair da dança, do balé, porque ela olhou para a mãe, ela tinha 5 anos, ela falou, mãe, eu faço balé a minha vida toda. Então ela tinha entrado com 3 e ela só lembrava dela fazendo balé. Eu, por exemplo, quando eu resolvi engravidar, eu achava que eu ia engravidar em 94, depois da Copa do Mundo. Eu tinha ido para a Olimpíada, tinha ido para a Copa. Falei, tá ótimo. Agora, entre 94 e 96. Eu ia fazer 31 para 32, falei, tá ótimo. Não rolou, como eu imaginava, né? Mas eu achava que naquela época, eu tinha entrado na Globo em 87, eu com 7 anos de carreira, que eu já estava ali há muito tempo, que a minha carreira estava mais que estabilizada. Então, eu não tinha o medo. Hoje eu falo, meu Deus, estava muito no início ainda, né? Mas naquele momento... eu estava como essa menina, que aos 32 anos já estava com, sei lá, com 10 anos de carreira. Eu já tinha me formado com 21, eu já tinha trabalhado no Jornal o Globo, eu já estava na TV. Eu falei, agora é o momento de ter filho, que eu estou super estabelecida. Já fiz tudo. Eu não tive paranoia em relação a isso, a medo de ótimo. perder um espaço. Só que eu tive que ficar 7 meses e meio fora, porque por serem trigêmeos, eu parei de trabalhar no 5º mês e eles nasceram na 33ª semana. Ali eu comecei a ficar, meu Deus, agora é muito tempo parado, não era o que eu estava esperando, porque eu estava sempre com eu estava achando que ia ser tudo sempre muito otimista. Muito bem. Que ótimo, acho que isso passou pra eles, né? Porque no início, eu fiz uma primeira inseminação com 3 embriões e não vingou nenhum. Na segunda, naquela época, para uma mulher como eu, na época, aí já com 34, o máximo, se colocava 4 embriões. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Então, eu poderia ter tido quadrigêmeos. Eu me lembro muito da conversa com o médico. Ele falou, olha, Fátima, é o seguinte, esse tratamento vai te colocar em igualdade de condições de engravidar, ou seja, 28% de possibilidade de você engravidar, que é o que, na verdade, uma mulher tem numa relação. Eu ficava, mas como aquela revolta? Às vezes, uma adolescente transa uma vez e já engravida. Deu sorte, mas assim, ou azar, dependendo do caso. Adolescente. Não, né? Mas assim, 28. E no caso de gêmeos? Olha, provavelmente você tem de 13% a 15% de possibilidade de serem gêmeos, de 3 a 5% de serem trigêmeos e 1% de quadrigêmeos. Mas a gente colocando 4 aumenta muito a possibilidade de você engravidar de 1. Falei, então tranquilo, porque eu ainda brinquei com ele, lembro da frase, falei, eu trabalho com comunicação de massa, imagina que eu vou cair nesse 1%? Não. Imagina. Aí ele falou assim, mas alguém tem que cair nesse 1%, senão era 0%. Aí eu falei, não. Aí quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, o médico viu logo, mas então foram 4. Não, eu coloquei 4, mas o quarto já não vingou também. Não, sim, mas você colocou 4. Coloquei Entendi. 4. Aí tô lá, aí ele olhou, aí ele foi aos poucos falando, daqui, olha só que lindo, coraçãozinho, que emoção, tudo lindo. Daqui a pouco ele falou assim, opa, tem mais um aqui, a gente, mais um? Mais um. Que alegria. Meu Deus, são gêmeos. Aí, daqui a pouco, ele... Tem mais um aqui. Aí, a gente... Não, então deve ter mais 2. Pode procurar, deve ter mais 2. Aí, não, eram 3 desde o início, mas o saquinho gestacional da Beatriz não estava muito fixado. Então, eu tive que refazer esse ultrassom 15 dias depois para ver se ele vingaria... Esse embriãozinho, que ainda não tinha nome, vingaria ou não. Olha, já foi um desespero, porque eu já queria muito que os 3... já não conseguia me ver com 2, né? E aí, quando a gente voltou, ela tinha desenvolvido... Mas ela sempre, na barriga, ela foi a menor. Tanto que ela e Laura receberam nomes na barriga. Porque o peso dela sempre foi muito menor, o tamanho dela era menor, então a gente sabia quem seria.
quem era uma. Então, no ultrassom ainda não era um ultrassom tridimensional, mas já estava lá, senhorita Laura, senhorita Beatriz. Não, então pera, eu sempre tinha essa dúvida de como sabe na barriga quem é quem. Então é pelo peso. Pelo peso, pelo tamanho e pela posição. A Laura tinha narizinho tinha um arrebitado. nariz muito arrebitado. Mas elas, pela posição na barriga, seria o Vinícius, mesmo na cesárea, nasceria primeiro, depois nasceria a Laura e depois a Beatriz. Na hora que tiraram o Vinícius, deu um rearranjo ali dentro, que eu não sei o que foi, que saiu primeiro a Beatriz e por último a Laura. Então a segunda, quando pesou e depois eu falei, não, essa não é a Laura, essa é a Beatriz. Então a gente conseguiu, e aí vimos a Laura depois, aí acertou os nomes direitinho. Mas elas nasceram, se reorganizaram na hora da saída. E eles escolhem tudo, né? Não Desde é, o não, nascimento. menina. É assim. Você vai ver, pior que depois que a gente virar mãe, a gente, nossa, dá um outro valor pra nossa mãe, assim. Surreal. Surreal, né? Muda muito, Você compreende mais até o que você achava que era errado, você compreende melhor os exageros, as preocupações, né? As culpas, A gente fica feliz em falar umas frases, né? Você não é todo mundo. Eu tô louca pra falar isso. Ela tá doida pra dizer essa frase. Falei, eu vou te dar uma lista de umas que você pode dizer assim. Bê, tá levando casaco? Bê, comeu? Não, minha mãe falava, mãe, aí eu sempre tenho razão. E agora eu fico, Bia, ó, respira, hein? A mamãe sabe o que a mamãe tá falando. E ela, tá bom. E eu, gente, igualzinha, né? A gente se a gente vê. se enxerga. Muito legal. Então você conseguiu, não teve esse peso, você conseguiu depois voltar? Não, e aí depois eu voltei, eu queria voltar a trabalhar, só que eu fui, assim, eu voltei 2 semanas pro Fantástico e fui transferida pro Jornal Nacional. O que foi uma benção naquela época, porque no Fantástico eu era também repórter, eu viajava. No Jornal Nacional eu não podia viajar, porque de segunda a sexta eu tinha que estar no Rio. Então, era ótimo, porque isso saiu esse fantasma, que era o que mais me preocupava no retorno da minha cabeça. Então, assim, eu sabia que eu ia ter horário o que para um jornalista é raríssimo, eu tinha horário para entrar e horário para sair. E isso é muito raro. Então, durante, sim, até eles fazerem 5 anos, quando eles mudaram de escola, a gente acordava, eu que levava na pracinha, eu levava no médico, aquele período da primeiros 5 anos, quando mudou de escola, eles passaram a estudar de manhã, porque a escola só tinha de manhã, mas aí eu levava e eu buscava na escola, eu almoçava com eles. Então, tinha muita facilidade em relação a muitas outras mães que não têm esse privilégio, essa facilidade. E eu tive muito apoio, assim, também, de toda a equipe. Então, se tivesse uma festa do Dia das Mães... Eu me lembro de uma única festa que eu perdi, porque ela foi feita... Olha que... Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Dentro do meu condomínio tem um clube português muito grande. Quer dizer, na verdade é na rua de trás, mas tem acesso. A festa foi nesse clube que eu iria a pé, só que eles marcaram para 6 da tarde. Era impossível eu ir ao local onde eu moro e voltar para a TV Globo, porque nos outros horários, festa 2 da tarde, sempre me liberava. Eu ia para a TV, me maquiava, me arrumava, corria para a festa, da festa eu voltava para a TV. Então, assim, eu tive muita flexibilidade para não perder, mas essa eu lembro que eu não Até estava. hoje. Nossa, isso é muito difícil, porque você quer muito estar em todos os momentos, né? Sim, sim. Então, mas assim, então eu não tive muito, porque eu tive bastante parceria. Eu tive uma ajuda boa nesse sentido. E querendo ou não, facilita também, porque como eram todos da mesma idade, era a mesma coisa, tipo, uma programação só, né? Isso eu falo para quem tem filho, assim. Eu vejo, umas vezes, tem pessoas que têm filho com 1 ano, o outro tá com 2 e pouco. Eu falo, eu acho que é mais difícil para essa pessoa do que foi para mim. Porque era assim, o mesmo programa a interessava, o mesmo filminho agradava os 3, a mesma brincadeira agradava os 3. Né? Mas aí teve a época também do vôlei, uma fazia vôlei, a outra ginástica, a outra balé, o Vinícius judô, tênis. E aí que quando você sente assim que separou, eu queria que você contasse sobre ter 2 irmãos gêmeos, porque eu lembro que eu estudei eram 2 meninos, né? E além deles serem idênticos, a gente não sabia realmente quem era quem. Mas eu lembro que tinha essa... Não era uma disputa, mas era uma questão das personalidades que eles faziam questão de mostrar que eles eram diferentes. Talvez pra, tipo, ocupar um espaço. Claro. Como foi pra você dividir tudo isso com 2 irmãos?
E como achar o seu espaço? Você sente alguma dificuldade em relação a isso? A gente teve o privilégio de não ser igual, né? Aham. A gente é bem diferente. Então, eu acho que essa questão dos gêmeos de quererem muito se diferenciar, eu acho que é quando eles são muito parecidos. A gente nunca teve esse problema. Mas teve uma época por exemplo, a minha irmã sempre gostou muito de dança. E aí, eu também fazia dança. E aí, eu lembro que teve um determinado momento, assim, da minha vida que eu pensei, gente, mas eu nem gosto, assim, tanto de dança. Por que eu tô fazendo, sabe? Era mais, a Lara vai fazer, então eu vou fazer também. Aí teve, eu acho que, eu não lembro nem que idade, assim, a gente tinha. Mas já foi adolescente isso. Eu acho que tem um pouco dessa dificuldade. A gente sempre fez vôlei juntas, a gente fazia balé juntas, a gente fez dança juntas. Aí eu acho que eu me sentia achando, como ela fazia, eu tinha que fazer também. Aí teve um momento que eu vi que eu não quero, nem gosto tanto. Aí eu fui fazer aula de canto. Sim. Fui mais para esse lado e continuei No vôlei. no vôlei, né? Que a gente competia campeonato carioca. Aí eu acho que é isso. Eu acho que quando você vai amadurecendo, vai tendo a sua própria assim, identidade, você vai fazendo o seu próprio caminho. E até na escola também, no ensino médio, assim, foi mais ou menos nessa época, a gente começou a ter grupos diferentes, né, de amigos, porque a gente sempre estudou na mesma escola, na mesma sala. E aí, no ensino médio que a gente trocou, a gente ficou... Eu e minha irmã na mesma sala juntas e meu irmão em uma diferente. Mas aí a gente começou a fazer núcleos diferentes de amigos também. Então foi no ensino médio que deu eu acho que foi mais adolescência, assim, que a gente começou cada uma se... A isso se tornar mais importante, ter as próprias amigas, a Laura muito com a galera da dança, a Beatriz com outro grupo, o Vinícius com outro grupo. Então, eles foram... Porque quando acho que até para os amigos é difícil, tipo... É amiga de uma, mas aí tem que chamar os três. Deve ser estranho isso também, né? De festinha infantil, né? Já conta, ó. Bia, tem mais os dois. Acho que até para os amigos deve ser difícil. Mas eu dizia, gente, a gente já anima qualquer festa. Se estiver faltando criança, a gente chega, já encheu. Família. É tranquilo. Não, e a gente dava 3 presentes. Porque eles queriam, cada um tem que levar o seu presente. Eu fazia assim, Tatá, no início, eu dividia os coleguinhas, porque... Até os 5 anos, teve um período que cada um ficou numa turma. Porque houve uma recomendação para a gente ver se eles... Porque é muito fácil chegar em 3 numa turminha, né? Então, para ver se eles faziam amigos. Então, eles passaram pelo Jardim 2, todos em 3, em turmas diferentes. Quando eles foram para a escola em que eu queria que eles estudassem realmente, a orientação que eu recebi era, escolha uma escola que você quer, e que seja de preferência se você conseguir perto da sua casa, porque isso ajuda muito na dinâmica de ter amigos do bairro e tal. Bom, tudo bem. E aí eu falei, mas e a competição entre eles? Ela falou, você acha que por estar em turma diferente não vai rolar? Vai dizer que a professora de um é melhor, minha professora é melhor que a sua. E se tiver que ter competição, vai ter. Então, a gente ficou mais tranquilo em relação a isso. Mas não era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que de cada um tá numa sala, e aí você tava falando dos 3 presentes. Aí o que eu fazia? A turminha da Beatriz, então, os convites iam só o nome da Beatriz. Beatriz convida para o seu aniversário. Da Laura, depois que juntou, eu dividia, se fossem 18, cada um convidava 6. Fazia isso na família, nos amigos, e avisava os mais próximos. Pelo amor de Deus, não leva 3 presentes. Veja quem está te convidando e compre para esta pessoa. Porque não adianta dizer para não levar. Então, por quê? Porque você já imaginou 100 convidados? 100, que nunca... Básico. São 300 presentes que vão chegar na minha casa. Meu Deus, é verdade. A pessoa vai para um aniversário, tem que comprar 3 presentes. Então, aí eles davam jogos, normalmente. Aí, jogo era que não faltava nessa casa. Mas aí a gente fez... Eu fazia assim. Claro que a madrinha desobedecia, a avó desobedecia. Mas na escola, alguns obedeciam. Porque era uma forma de você dividir, cada um sentir convidando uma turma, né? E o aniversário... Escolher os temas das festas, era um evento. Era aquelas mesas divididas em 3, assim? Não, mais ou menos. Eram 3 bolos. Eram 3 bolos, mais temas, porque isso foi me dito no elevador quando eles estavam na UTI ainda. Então, eu descendo para tomar um café, logo um momento, né, que você saiu um pouquinho da UTI para tomar um café, e a moça, eu sou trigêmea, eu posso te dar um conselho? Eu falei, Você vai falar, não. Pode. Faça sempre 3 bolos, nunca faça um bolo só. Eu falei, tá ótimo.
Eles tinham Foi dias. uma ameaça. Eu falei, tá, não, isso ficou na minha cabeça de um jeito. Assim, eu falei, não, eu tenho que fazer 3 bolos. Então, eram 3 bolos, né? Então, e os temas tinham que, de início, é óbvio que eu escolhi 1 ano, 2 anos, né? Óbvio. Mas depois que eles escolhiam, a gente tentou sempre temas que fossem para os 2 lados, até o dia que elas resolveram fazer Super Poderosas e ele queria Pokémon. Aí eu falei, tá difícil para mim agora. Agora lascou. Aí foi Cartoon Network. Isso. Juntou os dois. Lógico, eu fiz tudo quadriculado de preto e branco, aí fomos pro cartão. Tinha lá o Pokémon, o bolo dele era Pokémon, o delas era, cada uma escolheu a sua poderosa lá, e pronto. E deu certo. É gostoso relembrar esses Muito, momentos, era muito né? bom. As festas eram muito boas, né, Beatriz?